Você sabia que uma versão artificial da voz do presidente Joe Biden foi usada para enganar eleitores americanos? Pois é. A voz do presidente dos Estados Unidos foi gerada com inteligência artificial e usada numa mensagem de telemarketing automático que foi disparada para milhares de pessoas no estado de New Hampshire. Tá, mas o que essa mensagem dizia? Bom, ela era assim, ó. A pessoa recebeu uma ligação com a voz do Joe Biden e a voz dele foi recriada por um computador, dizendo para a pessoa não ir votar nas eleições primárias, que o importante era votar só em novembro desse ano, que é quando acontecem as eleições presidenciais principais. Segundo o veículo americano NBC News, essas ligações serviriam para atrapalhar a eleição primária lá em New Hampshire, fazendo com que os eleitores do Biden e do Partido Democrata não fossem votar. Enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Your vote makes a difference in November, not this Tuesday. Aliás, a gente já explicou como funcionam as eleições primárias lá nos Estados Unidos. Dá uma olhada no vídeo depois, não esquece, tá? Tá aqui embaixo. Mas por que essa história é importante, você vai me perguntar? Porque esse é mais um caso de uso das tecnologias avançadas para interferir com as eleições e com a política. Aconteceu agora nos Estados Unidos, mas outros países já tiveram casos parecidos, como Reino Unido, Sudão, Índia, Nigéria e outros. Pois é, isso é um problema atual e grave. Uma reportagem do jornal britânico Financial Times do Reino Unido explica que os áudios falsos têm sido muito usados pelo mundo porque eles são fáceis de fazer e baratos, hoje em dia, né? E as pessoas estão menos acostumadas a esse tipo de desinformação. Você sabia disso? Eu não. Hoje em dia muita gente já sabe que as fotos e as imagens podem ser manipuladas e elas podem ser editadas, mas acho que nem todo mundo sabe que os vídeos e os áudios também podem ser usados para enganar as pessoas, veja só. Você já deve ter visto que em alguns filmes de Hollywood eles conseguem recriar pessoas usando efeitos especiais e até rejuvenescer os atores. Já viu isso? Isso aconteceu, por exemplo, na série de filmes dos Vingadores e também no Star Wars. Mas o problema é que agora essa tecnologia pode ser usada para criar fakes em vídeos e áudios falsos de pessoas reais, dizendo ou fazendo coisas que elas nunca fizeram ou disseram. Como esse caso aí que eu contei do Joe Biden, que ele falou uma coisa que ele não falou. Na verdade, era o fake falando. Tá, mas dá pra saber se um áudio é real ou se ele foi criado pra te enganar? Tem como saber isso? Olha, tem alguns jeitos de investigar isso. É possível fazer uma análise do áudio usando softwares específicos ou até mesmo contratando um especialista, um perito para fazer isso. Mas claro, isso é caro, é demorado e não está acessível para os meros humanos, as pessoas normais como nós, como eu e você. Tá, mas então o que você pode fazer para não cair numa enganação dessas, meu amigo? Pois é, o que a gente faz? Ó, vamos pensar num exemplo, numa hipótese, mas que pode acabar acontecendo, tá? Afinal de contas, em 2024 tem eleição aqui no Brasil, então é provável que tenha gente tentando te enganar. Bom, digamos que você receba um áudio com a voz, por exemplo, do Bolsonaro ou do Lula, dizendo alguma coisa que te deixe revoltado, pé da vida. Nesse áudio ele tá falando de um negócio que colocou, ó, seu sangue pra ferver. É um baita absurdo, como diria um apresentador por aí. O que você deve fazer? Você deve encaminhar para todos os seus contatos, para todo mundo saber desse absurdo também. Você nem pensa e já encaminha? Olha, melhor não. A primeira coisa que você pode fazer é procurar por alguns sinais nesse áudio aí. Em primeiro lugar, a gravação tem uma qualidade boa. Geralmente, os áudios falsos que são gerados por computador têm uma qualidade bem baixa, bem ruinzinha, tá? Outra coisa para você prestar atenção é a entonação desse áudio. A pessoa tá falando de um jeito meio estranho. Como os áudios falsos não conseguem reproduzir a voz humana perfeitamente, em muitos casos a voz da pessoa fica parecendo meio robótica, meio engessadona, enfim, entonação meio estranha. Ouve de novo, presta atenção antes de encaminhar. Outra técnica que pode ser usada para te enganar é editar áudios reais para parecer que a pessoa disse alguma coisa absurda ou revoltante. É muito difícil ter certeza se o áudio que você recebeu foi editado. Mas ó, ouve com calma de novo para ver se você não percebe algum corte seco nas palavras que a pessoa está falando ali no áudio.
Ou se tem algum trecho mais alto, outro mais baixo, se tem um barulho de fundo que desaparece de repente de um momento para o outro. Tudo isso pode ser sinal de edição para manipular um áudio real que já exista dessa pessoa falando. Por fim, você pode também dar uma olhada em sites jornalísticos para dar uma checada e ver se Bolsonaro, Lula, enfim, quem quer que seja, disseram aquilo mesmo. Vai lá na página do UOL, do Estadão, da Folha, da Gazeta do Povo, do Globo, do G1, enfim, e vê se tem alguma matéria que repercuta aquela fala que você recebeu. Checou lá? Não tem? Então é melhor começar a desconfiar desse áudio aí. Pode ser que a fala ainda não tenha aparecido nos sites jornalísticos. Isso é verdade, é possível. De qualquer jeito, que tal esperar umas 24 horas antes de sair encaminhando, de sentar o dedo no encaminhar? Só para ter certeza de que aquilo é real. Ah, Diogo, mas eu não posso confiar na imprensa, poxa vida, meu amigo. Como eu vou saber se eles vão dar mesmo essa notícia? Olha, a imprensa é formada por profissionais comprometidos com dar informação às pessoas, ao público. Os jornalistas adoram ter uma informação exclusiva ou alguma coisa que vai gerar muita repercussão. Se um político importante ou alguém que esteja concorrendo a algum cargo fala algum absurdo, alguma coisa importante, é muito provável que algum veículo vá noticiar isso com bastante destaque. É ou não é? Tem também as agências de checagem de fatos, como o Comprova, por exemplo, que são especializadas em analisar conteúdos que estão circulando aí pela internet para saber se eles são verdadeiros ou falsos. E não pensa que os jornalistas fazem tudo isso com base em achismo, na opinião deles, nada disso. Nós usamos várias técnicas para checar essas informações. A gente pesquisa as fontes de informação, a gente entrevista especialistas, as pessoas envolvidas no caso, a gente consulta outras notícias, livros, documentos, tudo que for necessário para saber se aquilo é real ou fake. A gente é profissional, pessoal. Nesse exemplo aí hipotético que eu dei, o áudio dizia alguma coisa bem chocante, bem absurda, certo? Mas, como no caso real do Biden que eu estava contando no começo do vídeo, pode ser que os criminosos tentem simplesmente enganar as pessoas. Eles podem criar áudios com a voz de um candidato dizendo, por exemplo, que o número dele na urna é, sei lá, 90, quando na verdade o número dele é 80, para enganar as pessoas. Ou seja, eles podem criar um áudio dando informações erradas sobre esse candidato. Eles podem também te enganar sobre o local de votação, sobre um benefício social que vai ser extinto ou não vai ser extinto, enfim. Não importa o que seja, vale tudo que eu já falei sobre o nosso exemplo. Cheque todas as informações que você receber. Na dúvida, é melhor sempre a gente ter certeza de que está repassando uma informação real do que encaminhar um áudio fake para os nossos familiares e para os nossos amigos, não é mesmo? Ninguém quer espalhar desinformação.